Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Nota Clássica, um programa que tem por objetivo popularizar a música clássica. Estou eu aqui, professor Douglas Filenga, e ao meu lado a Júlia. Boa noite. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. É um prazer participar desse programa, divulgar um pouco da nossa cultura. Quando eu falo nossa, não é exatamente a cultura brasileira ou a cultura regional, que também tem os seus valores, mas um pouco da cultura mundial, uma vez que nós vivemos num mundo que está globalizado. A nossa cultura ela pode ser partilhada, ouvida, curtida por pessoas do mundo todo, e o contrário também é verdade. A gente vai se aculturando com tudo que tem disponível por aí. Lembrando que esse é um programa, uma rádio educativa do Instituto Federal, que fica em Suzano. E o Instituto Federal é uma escola que tem nível técnico, graduação e pós-graduação. Eu sou um professor daqui, da área de economia. E ensino médio. E ensino médio, muito bem. E a Júlia é aluna aqui, além de assistente, de qual curso, Júlia? Curso modular de administração, curso técnico. Muito bem. E você gosta de administração? Sim, claro que sim. O que faz uma pessoa que trabalha com a administração, com a gestão dos recursos? Bom, né? Acho que é responsável por todas as tomadas de decisões e estratégias e tudo mais. É isso aí. Uma pessoa que organiza os recursos, toma decisões estratégicas para que a organização, seja ela qual for, uma organização pública ou privada que presta serviço ou produz um bem, ou até comercializa, possa ter um bom desempenho, ter uma importância econômica para os proprietários e uma importância social que seja útil para as pessoas. E nós estamos transmitindo esse programa com o nosso cenário aqui, muito lindo. Que prédio magnífico. Que prédio é esse, Júlia? Fala um pouquinho para a gente esse cenário maravilhoso. Até escutamos no cenário aqui a nossa música fundo e também estamos uma música ambiente. Podemos ouvir coisas que estão aqui do nosso entorno, aqui desse prédio ao fundo. Fala um pouquinho pra gente, Júlia, que prédio bonito é esse aí, onde que fica? Conta um pouquinho da história pra gente. Tá bom. É o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Que fica na Quinta da Boa Vista. Museu Nacional, não é um teatro. Isso, não. É um museu, muito bem. Isso. Que fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Isso. É a mais antiga instituição científica do Brasil. Nossa. E até meados de 2018 figurou como um dos maiores museus da história natural e de antropologia das Américas. Localiza-se no interior do Parque da Quinta Boa Vista, Quinta da Boa Vista, perdão, na cidade do Rio de Janeiro, estando instalado no Palácio de São Cristóvão. Muito bem. O palácio serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821, abrigando também a família imperial brasileira de 1822 a 1889. Sediou também a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891, antes de ser destinado ao uso do museu em 1892. Nossa, quanta coisa bacana que você falou. Deixa eu fazer um comentário rápido sobre isso. Por exemplo, a chegada dos europeus, especificamente dos portugueses aqui no Brasil, foi lá em 1500. De 1500 até 1800, nós não temos uma importância econômica, nós não desenvolvemos nenhuma autonomia, era o Brasil colônia, o Brasil dependia totalmente lá dos europeus, dos portugueses. Mas a partir de 1808, estamos arredondando os números, a partir de 1808, a chegada do príncipe regente, que é Dom João VI, e ele tendo se tornado o rei, ele começa a governar aqui do próprio Brasil. Isso é muito importante. Então, acolher a pessoa que dirige o país, a partir daí começamos a ter uma importância muito grande. E este local, ele é simbólico. O que é um lugar simbólico? Ele tem uma importância não só financeira, mas uma importância instrumental, um marco de território, uma divisa de épocas. Então, assim, é um local extremamente importante para aquilo que passou a ser o Brasil. Depois de 1800, nós temos Dom João VI, temos Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa história é muito importante da formação do Brasil. Antes de 1800, não tínhamos uma grande expectativa, como acabei de dizer.
E o local que representou o acolhimento, representou a casa da monarquia, que deu toda a história do Brasil, da chegada do rei e da independência, é este prédio aí, que atualmente era considerado não mais uma casa da monarquia, porque vivemos numa república presidencialista desde 1889, e lá ocorreu a primeira reunião, Júlia, é isso que você falou? Isso mesmo. Pois é. Então é um lugar extremamente importante em termos históricos e na prática também, para a visitação de tantas espécimes. 10 ou 20 milhões de espécies de borboletas, de esqueletos, da Luzia também, né? Mais de 20 milhões de itens, né? 20 milhões de itens. A ossada, o esqueleto mais antigo das Américas e tantas coisas, tantas histórias, além de tantos empregos. Esse espaço, este museu representa isso. E embora a música clássica seja tocada em vários lugares, mas principalmente em salas de concerto e teatros, não é no museu exatamente o lugar onde a música clássica é apresentada por orquestras. Mas a gente está aqui representando a importância, falando um pouco da importância disso. A orquestra poderia tocar aí, uma orquestra reduzida, uma camerata, um piano poderia estar aí, ou mesmo não estar. O museu é algo de suma importância e merece muita atenção, porque carrega simbolismo, significado. Não é isso? Além de tudo, o museu também oferece cursos de especialização, extensão e pós-graduação, que é uma informação que a gente não espera que em um museu eles ofereçam também um campo de ensino, né? O museu deixou de ser aquele lugar para alguns que ainda são, infelizmente, mas deixou de ser aquele lugar onde se coloca um monte de coisa chata. Hoje o museu tem interatividade, o museu tem uma história, ele traz aí todo um contexto. O museu vem acompanhando, apesar de toda a dificuldade que passa em termos de recursos, a necessidade, a curiosidade e a atualização que é o jeito de ser dessa turma nova, dos jovens. Mas, infelizmente, o que aconteceu com esse museu, Museu Nacional no Rio de Janeiro, pegou fogo na noite de ontem e não tinha condições de se combater um incêndio, como todo mundo já sabe, faltou água para que os bombeiros pudessem. A manutenção, que custaria aproximados R$500 mil mensais, foi reduzida a R$50 mil mensais, dados que estão rolando pela internet, e o resultado é que tudo se perdeu, tudo se acabou. Lugar de pesquisa, lugar de trabalho, lugar de exposição, história, tudo se perdeu. O prédio pode ser reconstruído, mas o patrimônio lá de dentro perdido. Se é que sobrou alguma coisa, não se sabe e em quais condições. Quem já passou por um incêndio sabe do que eu estou falando. Eu trabalhei num lugar que pegou fogo. Mesmo que não estava na área que tinha chamas, derreteu por causa do calor. E aí você imagina a sensibilidade dos itens que estão lá, dos 20 milhões de itens, que estrago que foi, que perda, que foi algo irreparável. Não queremos fazer sensacionalismo, mas queremos colocar aqui a nossa homenagem, colocando aqui a nossa apresentação diante de um prédio tão lindo, tão magnífico, de poder histórico, simbólico, turístico, nacional e internacional que se foi, e que a gente tome como lição aprendida para cuidar dos outros patrimônios que temos. Não é, Júlia? Sim, claro que sim. Muito bem, registramos aqui a nossa homenagem a esse prédio, à cultura do povo brasileiro. E vamos falar um pouco de música clássica aqui nesse nosso cenário. Com certeza. Vamos ouvir uma música agora de quem? Qual é a nossa primeira música de hoje, Júlia? É o Concerto de Tchaikovsky, Opus 35, primeiro Allegretto Moderato. Muito bem, eu trouxe aqui uma caixinha para mostrar. Não dá para enxergar a longa distância, mas é uma caixinha que tem os CDs. E sai daqui, desta caixinha, o material que vamos ouvir hoje. Uma caixinha, um box, né? Com 3 CDs. E é daqui que nós vamos ouvir. As músicas saíram desse material. Trouxe isso para a gente dar uma olhada de onde vem essa música e a gente transforma para ouvir. E nós vamos ouvir agora essa que a Júlia acabou de dizer. Pode falar de novo, Júlia? É o Concerto de Violino, Opus 35, primeiro Allegretto Moderato. É isso aí. Então nós vamos ouvir principalmente o violino. Lembrando que a música clássica ela pode ser composta para um ou para vários instrumentos. Essa especificamente para violino. E esta é uma música
da coleção aí de Tchaikovsky. Tchaikovsky era de origem? Russo, né? Origem russa. Muito bem. Vamos ouvir a música de Tchaikovsky. Ai, muito bem. Ah, esta música, esta composição feita para violino, a gente escuta realmente, está bem acentuado, que é um violino só tocando, e a gente tem que imaginar lá quais movimentos não faz o músico para conseguir tirar esse som do violino. Então, assim, o estudo que foi feito, a composição, são coisas bastante interessantes. Algumas composições são muito marcadas e ficam marcadas para o lado do compositor.
A composição ressalta o compositor. Mas há algumas outras que são marcadas não por quem compôs, por quem fez a construção do trabalho, mas por quem interpretou, por quem tocou. Então, quando a gente olha uma música clássica, um talento muito grande está aí do lado da composição, né, de fazer a música. E outro talento tão grande quanto é quem está interpretando, tocando a música. Porque saber tocar com aquele nível de perfeição, de agilidade e performance que a música exige também não é fácil. Algumas músicas são mais conhecidas por causa do intérprete do que da música. O próprio intérprete faz a música ficar mais interessante. Se não houver um intérprete ou músico que a toca, a gente mal ouviria a música. A música a gente só consegue saber como ela é por causa do papel importantíssimo, fundamental do músico. Então o músico, ele se torna às vezes mais relevante, mais conhecido, mais popular do que o próprio compositor. Exatamente. Muito bem. Júlia, nós temos alguma informação sobre Tchaikovsky, que é essa pessoa, esse compositor? Bom, ele nasceu no dia 7 de maio de 1840, na Rússia, e faleceu no dia 6 de novembro de 1893, em São Petersburgo. São Petersburgo. Na Rússia também. Morreu aos 53 anos. Muito bem. Eu estou recebendo alguns comentários aqui pela internet. Algumas pessoas estão com dificuldade de acessar. Algumas pessoas talvez estejam só nos ouvindo e não consigam nos ver. Se isso estiver acontecendo com você, atualize a página e clique na imagem. E aí você vai rolar, vai na barra de rolagem e tem um campo lá para você colocar o seu nome, se inscrever, fazer o seu login, não precisa de senha. E aí você vai aparecer aqui para a gente com um login e senha para a gente fazer os comentários. É importante a gente tentar manter esse contato. O contato do programa ao vivo é bacana, porque a gente diz aí um oi para quem está nos prestigiando. E, na verdade, não prestigia a nós, mas prestigia a cultura, a divulgar a cultura. Isso é uma coisa bastante interessante. Queremos ser um país rico em termos econômicos, mas também em termos culturais, que é gostoso conversar com as pessoas de conteúdo. E eu quero fazer uma homenagem aqui ao Daniel Rodrigues e ao Cláudio Denis, que nós estávamos conversando sobre cultura e dizendo a importância que tem, por exemplo, os livros. Estávamos falando de Dom Casmurro, que é a história de Capitu, e há um questionamento se ela cometeu ou não um determinado situação, que eu não quero falar para não matar a curiosidade. Você já leu Dom Casmurro, de Machado de Assis? Nunca li. É uma discussão muito grande. E tem um outro também, de Eça de Queiroz, que é o Primo Basílio. Também é uma coisa bastante interessante, que faz assim, pensar sobre o nosso papel na sociedade, como que a gente age. Então, a cultura não é só na música, a cultura está na literatura. E isso é uma coisa bastante interessante. Então, as pessoas que estão nos prestigiando com a audiência, participando ao vivo ou depois, quando está gravado, estão incentivando esse mundo. Enquanto que quem está comprando drogas, de uma certa forma, incentiva o crime, porque alguém está vendendo, porque tem gente que compra. Nós estamos aqui produzindo, trabalhando e falando sobre cultura, e isso é bastante gostoso. Você já viu alguma pessoa, ou você mesma já acabou conversando sobre cultura de um modo geral com alguém? Com certeza, né? E falávamos sobre isso. E há um filme, inclusive, sobre o tipo de morte de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh foi um holandês que pintava quadros relacionados à paisagem, às flores. E os quadros magníficos, famosos, valem fortunas por aí. E aí a gente estava discutindo sobre um filme que fala sobre Vincent van Gogh e que não tem um artista da vida real, não existe uma cena real, é tudo por desenhos. Então, assim, a cultura, a informação, a música, tudo isso faz parte da vida. A gente não só quer comida, a gente quer o quê? Como que é a música? Alegria, diversão, arte. Tem uma música, acho que dos Titãs. Eu acho que é isso. E por falar em desenhos, que se tornaram filme, temos aqui o Caetano, que está nos ouvindo, meu primo Caetano, Capitão Caetano, nos ouvindo com a sua mulher Neuza, um grande desenhista.
e faz desenhos incríveis lá, alguns viram até quadro. Eu mesmo tenho um quadro dele com o desenho dele. Agradecendo muito aqui a ajuda, o apoio que ele dá. E tantos alunos aqui da escola, né, Júlia? Que agora eles estão fazendo a chamada. Isso mesmo. Como é que os alunos estão se organizando? Você tem ouvido algum comentário por aí sobre a possibilidade de fazer chamada e divulgar, colocar no Face? Eu ouvi o pessoal falando mesmo. É, bem legal, muito bem. E Tchaikovsky tinha um apelido de criança de vidro, né, dada a sua fragilidade, muito delicado. E essa expressão foi para a música. Agora nós vamos ouvir uma outra música que se chama, tem ela aí? Capriccio Italian, opus 45. É isso aí, a música Capriccio Italiano, é muito, muito linda. E eu me lembro que meu pai falava de duas músicas na época que eu era criança. Ele falava de Abismo de Rosas, acho que o duo Assad faz isso, o meu professor Marco Crepaldi, professor de violão, que eu tenho um, sempre fala do duo Assad. E meu pai dizia de duas músicas que ele gostava muito, essa Abismo de Rosas e uma tal de Capricho Italiano. E olha que interessante, ontem à noite eu estava ouvindo músicas, por exemplo, desse box, escolhendo as músicas para separar para o programa de hoje, e eu achei essa de Tchaikovsky, o Capricho Italiano. Eu fiquei pensando, Capricho Italiano, essa música que meu pai dizia, será que é essa de Tchaikovsky? E aí, realmente, chegando à conclusão, olha que melodia, que música interessante. Só que é uma música muito comprida, não temos tempo de ouvi-la todinha aqui. Vamos fragmentar a música para ajudar o pessoal a ouvir? E vai ser um aperitivo. O que significa esse aperitivo? Que a gente vai tocar alguns trechos da música e sugerir que vocês ouçam a música por completo. No YouTube, por exemplo, você coloca lá o Capricho Italiano de Tchaikovsky, e vai aparecer, inclusive, com orquestra, um vídeo musicado. Uma música lindíssima, de uma melodia facílima de guardar, daquela que fica na nossa cabeça, e que a gente quer apresentar ao público. Um russo fazendo uma música europeia lá da Itália, Capricho Italiano. E a história de Tchaikovsky para compor essa música é bastante interessante. Tchaikovsky foi visitar o irmão dele na Itália, e ele ouviu alguns barulhos. Agora, por exemplo, nós ouvimos algum barulho aqui no nosso cenário. Vamos ver se a gente consegue. Aí. Então, assim, o que fez Tchaikovsky? Ele foi à Itália e ele ouvia a música ambiente, os barulhos da sociedade. Sabe o que foi que ele ouviu da janela do quarto do hotel onde ele estava? O quê? Ele ouviu os militares tocando música. Sabia que os militares têm música, têm banda, tem uma série de coisas, mas eles têm uma parte musical muito forte. E Tchaikovsky ouviu a música tocada pelos militares de manhã e ouviu outras coisas. E ele transformou aqueles sons que ele ouvia enquanto estava lá passeando por Roma, ele transformou numa música. Falou, eu não quero trabalhar, eu vou fazer aqui uma curtição, vou fazer uma música para curtir esse momento aqui. E olha, dá uma olhada na música Capricho Italiano que Tchaikovsky fez. Na volta a gente comenta mais sobre ela. Ouçam.
Voltamos? Ok? Ouvimos a primeira parte da música. Gostou, Julia? Sim, claro que sim. Então, era isso que Tchaikovsky ouvia. Ele ouvia uma banda militar tocando e ele colocou esse início forte desse jeito. Agora nós vamos avançar um pouquinho na música. Pedir ao Breno e ao professor Luiz e ao Juan, obrigado a todos, tudo bem aí, que estão ali no estúdio, pedir ajuda a eles para colocar ali aos 4 minutos e 48 segundos. A música tem mais ou menos 15 minutos. Agora, coloque, por favor, 4 e 48, que eu separei. E dos 4 e 48 nós vamos ouvir até os 8 minutos. Estamos picotando a música? Isso não é legal? Seria bom ouvirmos a música toda? Mas é só um aperitivo. Mas quase 10 minutos de música também bem difícil tocar os 10 minutos completos. E agora nós vamos colocar do 4 e 48 até os 8 minutos. E eu quero agradecer as pessoas que estão aqui que conseguiram acesso. O Fabrício de Campos de Jordão, seu filho Daniel, tudo bem? Boa noite, obrigado pela ajuda. A Miriam Pinheiro, que está ali em São Paulo. Boa noite, Miriam. Boa noite, Mal, que está sempre junto. O Ademir que está dizendo aqui, good morning. Porque ele está lá no Japão, nos assistindo do Japão, aqui pela internet. Obrigado, valeu, um grande abraço. Então vamos ouvir do 4h48 até os 8 minutos, quase 4 minutos de música. Olha que música mais linda. Qual é mesmo o nome da música que estamos ouvindo? Capriccio Italiano. Isso aí, o Capricho Italiano de Tchaikovsky, quando ele estava lá visitando o irmão dele em Roma. Então, Breno, por favor, e depois dos 8 minutos voltamos. Aí tocaremos mais um trechinho. Pode voltar.
Que música linda, que melodia, muito, muito legal. E de fato, eu fico pensando, né, capricho italiano. Então já pensou você, que você tem uma pessoa que você ama muito, que você curte, e você diz para ela assim, você é meu capricho italiano, faz um elogio a ela, mesmo você não sendo italiano, ela talvez seja, talvez não seja, mas elogie a pessoa que está com você, curta o momento, o som, a música que está em torno de você, e o ambiente, tente transformar isso numa história, numa cultura. Eu me lembro das crônicas, por exemplo, de Luiz Fernando Veríssimo, é um livro sobre crônicas, comédias da vida privada, é um livro interessantíssimo, e as crônicas são sobre coisas corriqueiras, sabia, Júlia? Que as coisas corriqueiras, o pessoal escreve um texto e divulga. Você gosta de escrever, mandar e-mails longos, escritos assim, ou prefere gravar a sua voz? Não, eu prefiro escrever, com certeza. Porque às vezes a gente recebe áudios no WhatsApp, né? O pessoal grava. Eu prefiro escrever, vou lá escrevendo, dá trabalho, mas eu acho bonito escrever. Por exemplo, o Claudinei, lá da ABC Aventura, ABC Moto Aventura, ele escreve as coisas no post que faz lá com uma perfeição, tem vírgula, tem ponto de exclamação, tem 2 pontos, e ele já trabalhou como jornalista, hoje é empresário. Mas é bonito de ver uma pessoa escrevendo bem. E há de se dar valor a isso daí, é uma coisa bastante importante. Agradecer também aqui ao Edivaldo, que está lá em Santos, um grande motociclista lá da região, que está nos acompanhando. E às vezes o som da música é baixo, não só porque é ajuste, mas a própria música o compositor fez naquela época. Acho que não havia tanto barulho como tem hoje em dia, tanta distração. As coisas eram de menor intensidade. Então o músico fazia sentado lá no estúdio, no seu hotel, escrevendo alguma música, e às vezes a música era bem baixinha mesmo. E agora nós vamos ouvir a última parte dessa música, o Capricho Italiano, para encerrar essa música e mudarmos para um outro capricho italiano, ok? Então, Breno, por favor, agora o último trecho dessa música, do 9º minuto até o 10º, ok? Vamos ouvir o finalzinho de Capricho Italiano, uma coisa linda, o Capricho Italiano. Aí, voltamos. Mais um trechinho da música. Os compositores, eles fazem as músicas assim em áreas, em partes, em trechos. E aí eu peguei um trechinho de cada parte, eu nem sei se esses trechinhos são realmente as divisões que Tchaikovsky fez, mas eu achei que elas eram assim bastante importantes para a gente poder ouvir e conhecer um pouco da música. Mas fica o convite, né, Júlia, para que as pessoas possam ouvir a música inteirinha, o Capricho Italiano, e o convite para dedicar à pessoa amada. É isso? Você vai dedicar Capricho Italiano ao seu namorado hoje, é? Vamos ouvir mais uma música de Tchaikovsky. E Tchaikovsky é um trabalho bastante interessante. Esses dias passou no canal fechado, TV por assinatura, uma reportagem sobre Vladimir Putin, dizendo um pouco da história dele como um integrante da KGB, da ex-KGB e agora no governo, e o papel dele, a dificuldade do povo lá da Rússia e a influência da Rússia no restante do mundo, especificamente nos Estados Unidos,
como está essa situação. É também uma reportagem bastante interessante, uma boa cultura para saber quem são os líderes. Então eu sugiro que você também dê uma olhada aí na biografia de Vladimir Putin e o papel dele como governo na Rússia nos dias atuais. Dada essa dificuldade, nós escolhemos aqui uma homenagem ao povo russo que passa por tanta situação, colocando Tchaikovsky para que a gente possa homenagear o povo da Rússia. Vamos ouvir uma música muito famosa agora, também de Tchaikovsky, e encerrar o trabalho de Tchaikovsky por hoje, e depois vamos partir para um músico, não para um compositor, para a gente, foi aquilo que eu falei. Algumas músicas são famosas por causa do compositor e outras por causa do músico. Nós vamos mudar. E essa que vamos ouvir de Tchaikovsky é uma das mais conhecidas do mundo. Como que é o nome dessa música, Júlia? Allegro non troppo e molto maestoso. É isso aí. Piano para concerto número 1, em Si menor, opus 23. E o ritmo da música, se é mais intencional, é isso que a Júlia falou. Vamos tentar de novo? Allegro Non troppo e molto maestoso. É isso aí. É isso que nós vamos ver. Também tem Allegro com espírito. Esta nomenclatura técnica é bastante importante para quem conhece. A gente até se diverte com ela. Mas olha que música impressionante de Tchaikovsky. Breno, por favor. Meu Deus, que calor. Aí, voltamos. Não vamos poder tocar a música inteira. Bonita música, Muito, né? muito conhecida. Uma homenagem que fazemos aqui à Rússia, ao povo russo, a Tchaikovsky. E comentou aqui com a gente, enquanto estávamos fora do ar, ouvindo a música, que o Juan tinha lá um conhecido na universidade dele, lá no Recife, que o nome dele era Tchaikovsky. Dizia ele que era Campina Grande, na Paraíba, é isso? Campina. E o nome do homem era Tchaikovsky, chamado de Tio Chai. É isso mesmo, algumas pessoas têm nome em homenagem aos parentes, por exemplo, neto, sobrinho, mas outros têm homenagem a grandes personalidades da história.
do mundo de um modo geral. O Caetano mesmo é Caetano Zoroastro. Então é uma homenagem, uma relação que tem aí a essas grandes pessoas que tem no mundo. Você já ouviu falar de uma pessoa que tem uma homenagem, o seu nome é assim? O meu, por exemplo, meu pai gostava muito de um amigo dele lá do trabalho, que era Douglas. Depois ele disse que era por causa do Kirk Douglas, pai do Michael Douglas, e aí eu não sei. Mas de qualquer forma, o nome às vezes é uma homenagem a alguém, uma lembrança a alguém, que alguém faz, um lugar até. Por exemplo, São Petersburgo, na Rússia, teve o nome alterado para Leningrado, em homenagem a Lenin. Mas depois, com a evolução das ideias de democracia, não da ditadura de Lenin, se voltou o nome, o povo se organizou e voltou o nome da cidade de Leningrado para São Petersburgo, que é o nome original da cidade. A Florianópolis também passa por isso. O nome Florianópolis é por causa do Marechal Floriano. E o nome de Florianópolis não era receber esse nome, mas permaneceu. Ninguém se movimentou para reclamar desse nome. Hoje em dia as pessoas nem associam ao Marechal, associam mais às flores, talvez, e ninguém vê nada com isso e está todo mundo vivendo muito bem. Agora vamos então sair de músicas que são marcadas pelo compositor e que são marcadas agora por quem eu falei. Por quem que nós falamos? Pelo músico, pelo intérprete. Quem nós vamos ouvir agora, Júlia? Vamos ouvir Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, ele é italiano ou ele é russo? Italiano. É um capricho italiano, um capricho da Itália. Por que um capricho? Porque o Luciano Pavarotti, ele é de uma enorme, era, né, falecido. Tem a data de nascimento dele, ou quanto tempo ele viveu? Bom, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1935, em Modena, na Itália, e foi a falecer no dia 6 de setembro de 2007, no mesmo lugar onde nasceu, aos 72 anos. Muito bem, viveu por 72 anos e é um capricho da Itália, de uma capacidade, de um talento artístico, de uma voz magnífica. E nós escolhemos duas músicas para ouvir do Luciano Pavarotti, de um CD que ele fez, Luciano Pavarotti em Brasil, ou em Brasil, porque estava com Z. E qual é a primeira música que nós vamos ouvir dele, Júlia? Caruso. Caruso. Sabemos um pouco sobre a história de Caruso? Bom, Não até sabemos. agora não, né? Até agora não, mas existe uma história de Caruso, que é o nome de uma peça, de um personagem bastante interessante. Vamos contar essa história no próximo programa, porque a gente vai se esticar muito aqui. E eu confesso a você que essa música, eu sei a letra do começo ao fim, tanto que eu gosto dela. Olha que música linda. Breno, por favor. Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie in sangue tinta e vene assai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte
quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sai. Ai, muito bem. Então, quando nós estávamos ouvindo Tchaikovsky, música para violino, piolino não, né? Misturei um com o outro. Violino fica muito acentuado, dá quase para ver o violinista tocando. Depois o piano, a gente vê o ressalto, a importância, o destaque para o piano, as cordas, é um instrumento de cordas. E agora aqui nós temos a Caruso. Enrico Caruso é um personagem admirado pelo próprio Pavarotti, um grande intérprete da música, um grande músico. Então aqui, quando nós chegamos para essa época, para esse estilo de música, de novo, para a gente entender como é que o programa foi composto, como está estruturado, músicos que ficaram famosos, tão mais famosos ou quão famosos quanto a própria música em si. E agora nós temos mais uma música de Pavarotti para fechar o nosso programa. O que nós vamos ouvir agora, Júlia? Torna a Sorriento. Torna a Sorriento, volte a Sorriento, uma cidade também da Itália. Então, não estamos falando mais de um músico, estamos falando agora de uma região. E olha a interpretação que Pavarotti faz para esta música Torna a Sorriento. Os mais apaixonados da noite vão aí poder criar muita inspiração. Breno, por favor. Guarda l'acqua che stuccia da Dio, la senti si sciurrarance, lo profumo a così fino, tinto core se ne va. E tu dici, oh parto a Dio, allontana la sto cuore, da sta terra dell'amore, viene o cuore non tornerà. Ma non me la sa, non d'arresto torre dietro, torna sorriento, fammi campare. Muito bem, olha aí, que música. O interessante é perceber que algumas músicas, a gente pode até aprender a técnica na escola, tal,
e cantá-las, não há problema nenhum com isso. Devemos cantar mesmo, no chuveiro, no carro, ouvir as músicas. Mas algumas pessoas têm um talento natural, uma capacidade física de dar esses agudos, esses altos e baixos e essa melodia. E é exatamente disso que estamos falando, da música, da melodia, do ritmo, da poesia, da história, dos significados, de tudo isso. Esse é o programa Nota Clássica, levando cultura, fazendo cultura, aqui ao nosso jeito e com o apoio de vocês. E assim ficamos por hoje, Júlia. Semana que vem temos mais? Sim, claro que sim. E a maneira de acessar mudou bastante no nosso programa, né? E agora é sempre por www.federalnoar.TV ao vivo. Entra lá, coloca o login, se inscreve, não precisa colocar senha. Aí o seu nome aparece aqui, a gente vai vendo o seu nome, o seu comentário e vai interagindo. Tá bom, ficamos por aqui. Vamos ouvir a música tema do programa e olhar mais uma vez aqui para esse lindo prédio que é o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Um patrimônio enorme, grande, e é assim que ele deve ficar na nossa imagem, na nossa cabeça. Essa é a imagem que vai ficar na nossa cabeça, desse prédio lindo, maravilhoso, e não daquele em chamas que está passando pela TV, e que a gente mude o futuro dos outros prédios, porque se não cuidarmos, isso vai acontecer com muitos outros. Música tema do nosso programa e encerramos. Tchau, muito obrigado. Ouça, participe e compartilhe. Envie esse link ao seu amigo, aquele que você gosta muito.